Bom, pessoal, vamos à nossa última aula, que é sobre o procedimento de mandado de segurança. Aqui nós vamos trabalhar exclusivamente com o procedimento, né? Os aspectos materiais, constitucionais do mandado de segurança, vocês vão ver em disciplinas específicas, se é que não já viram em direito constitucional, ou podem ver de forma mais aprofundada mais na frente na disciplina eletiva de processo constitucional. Aqui vamos tratar dos aspectos procedimentais do Instituto do Mandado de Segurança. Então, vamos trabalhar a partir do slide 44 até o 64, que seria o último slide aí do terceiro e último roteiro do nosso curso. Então, o mandado de segurança ele tem a sua previsão constitucional estabelecida no artigo 5º, inciso 69 da Constituição de 1988. Né? Ele é um remédio heróico, né? Um remédio constitucional que é cabível, né? Preceitua o dispositivo constitucional na existência, né? Então o remédio seria para assegurar a existência de um direito líquido e certo, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, certo? São remédios constitucionais e aí esse tem a sua função específica, precípua, toda vez que houver ilegalidade ou abuso de poder, certo? Praticado por uma autoridade pública ou pessoa investida em atribuições de poder público, certo? Concessionários, delegatários de poderes públicos, toda vez que esta pessoa, né, esta autoridade pública praticar um ato ilegal ou com abuso de poder, será reparada esta ilegalidade ou esta arbitrariedade pelo remédio constitucional do mandado de segurança, certo? Então veja, estabelece-se uma premissa para o cabimento do mandado de segurança quando existir violação de direito líquido e certo, certo? Então, o que seria um direito líquido e certo para eu enxergar a viabilidade do mandado de segurança? E aqui a conceituação deste direito líquido e certo é trazido pela doutrina e também, obviamente, pela jurisprudência como uma questão secundo evento probatione, ou seja, o conceito de direito líquido e certo é aquele direito que tem uma prova pré-constituída, ou seja, ele se demonstra, a existência desse direito líquido e certo se demonstra mediante prova exclusivamente documental. Se eu, obviamente, prova está atrelada à comprovação de fato, né? Se, para a comprovação das minhas alegações, eu necessitar de uma outra prova, de uma prova diferente da prova documental, por exemplo, depoimento de testemunhas, por exemplo, perícia, então eu não posso me valer do procedimento do mandado de segurança, porque o direito líquido e certo é aquele cuja cognição, ou seja, cujo conhecimento dele será feito através de uma prova pré-constituída, ou seja, uma prova documental que já revele a comprovação da existência desse direito líquido e certo. Ok? Este mandado de segurança, como eu coloquei em observação, ele é cabível
contra ato, omissão ou ameaça de violação praticada por pessoa investida de poderes estatais. Daí, né, a configuração de ser inserido no polo passivo da demanda mandamental uma autoridade pública. Não é por quê? Porque é uma pessoa investida de poderes estatais. Então, quando esta pessoa investida de poderes estatais pratica um ato, se omite ou ameaça, certo? Outrem, então este prejudicado terá um remédio heróico para combater esta situação. O mandado de segurança, o procedimento do mandado de segurança é regulado por uma lei específica, a Lei de Mandado de Segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. Por isso estudamos eles nesse tópico dos procedimentos especiais na legislação extravagante. Então, o procedimento do mandado de segurança está previsto na Lei 12.016 de 2009, certo? Este procedimento, por ter uma função nobre, precípua, se constituir num direito fundamental, então ele, dentre aqueles outros feitos que tramitam no Poder Judiciário, este procedimento ele tem uma prioridade de tramitação, certo? A exceção do habeas corpus, que essa aí é a prioridade 1, então vamos dizer assim, a prioridade 2 seria o mandado de segurança, justamente pelo material, vamos dizer assim, que ele trabalha. Este mandado de segurança, ele pode ser preventivo ou repressivo, certo? As duas situações, há a possibilidade, né, da reparação via ação mandamental. No preventivo, né, obviamente no repressivo, já existiu a violação do direito. E aí eu vou repreender esta ilegalidade, esta omissão, esta arbitrariedade mediante a ação mandamental. Mas também é possível a interposição do procedimento, ou melhor, o ajuizamento, a impetração, melhor dizendo, a impetração do procedimento mandamental de forma preventiva. Ou seja, eu não preciso esperar ser acometido pelos efeitos de um ato de arbitrariedade ou de ilegalidade, certo? Se eu demonstrar um efetivo risco deste ato vir a ocorrer, certo? Ou seja, demonstrar a ameaça que este meu direito líquido e certo sofrerá, está na iminência de sofrer, eu tenho também a possibilidade, não preciso esperar que aconteça, eu tenho a possibilidade da impetração do mandado de segurança preventivo, certo? Obviamente, algumas considerações devem ser feitas. Por exemplo, e eu creio que mais na frente eu devo abordar isso, mas não é possível a impetração de um mandado de segurança, por exemplo, contra a lei em tese. Porque a lei em tese nem existe ainda, nem surtiu seus efeitos perante, vamos dizer assim, a sociedade. Mas, se existe uma ameaça à violação de um direito líquido e certo, eu tenho a via mandamental para evitar que esta ameaça se transforme numa efetiva demonstração, num efetivo ato de arbitrariedade ou de ilegalidade. Para isso, como eu falei para vocês, eu devo demonstrar o justo receio, ou seja, um temor, veja a observação aí que está no slide 47, um temor qualificado por demonstrações inequívocas e
objetivas da autoridade, tendentes à violação do direito a ser protegido. Ou seja, eu demonstro que esta autoridade, apesar de ainda não ter cometido um ato, ela já está nos atos preparatórios ou já há indícios suficientes em outras situações que certamente, né, derramam na possibilidade daquilo acontecer e me atingir, tá? Então eu tenho um justo receio, não é um simples temor. Um dia isso pode acontecer. Não, já está tudo, vamos dizer assim, configurado, o circo já está armado para a prática da ilegalidade. E aí eu teria um mandado de segurança preventivo, tá? De um modo geral, o mandado de segurança, né, ele tem um prazo para impetração, certo? E este prazo está estabelecido no artigo 23 da Lei de Mandado de Segurança, que é um prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança. Isso significa dizer que, se ultrapassar este prazo de 120 dias, eu vou perder o meu direito. Lembre-se que eu estou combatendo a violação de um direito líquido e certo. O meu direito está sendo violado. O que eu perco, se eu não cumprir o prazo estabelecido na norma, é a via mandamental, no procedimento especial do mandado de segurança. Eu terei, obviamente, através das vias legais cabíveis, o procedimento ordinário, outro tipo de procedimento, a tutela do direito, né? Então, o prazo decadencial é do procedimento, não é do direito. Este prazo de 120 dias, então, ele é contado a partir da ciência do interessado sobre o ato impugnado. Então, por exemplo, se eu estou participando de um procedimento licitatório e houve a minha inabilitação para continuidade no certame, então, quando eu for cientificado deste ato, que teoricamente violou um direito meu líquido e certo de continuar participando do procedimento licitatório, porque preenchi todos os requisitos do edital. Então, quando eu tiver ciência deste ato ilegal, começa a fluir o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança. Prazo esse, como já me referi, decadencial, certo? Embora, né, nós sabemos que prazo decadencial não se interrompe nem se suspende, mas há entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência de que, caso este prazo recaia sobre dia em que não houver expediente forense, ele será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Então, se o último dia do prazo cair, por exemplo, no sábado, será prorrogado a impetração para o primeiro dia útil subsequente, sem nenhum tipo de problema, certo? Isso é pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência. Como eu falei para vocês, este prazo é contado da efetiva ciência da prática do ato coator, certo? Agora, um detalhe que é importantíssimo e está atrelado à questão do prazo e do próprio cabimento da ação mandamental, que é justamente quando eu tenho a possibilidade do recurso administrativo. E aí o exemplo que eu dei foi muito feliz, porque a questão da licitação. Então, quanto a este procedimento, ou melhor, essa decisão que me inabilitou no procedimento licitatório, é cabível um recurso administrativo com efeito suspensivo previsto na legislação própria. Então, veja, não teria ainda interesse em ir ao judiciário buscar uma reparação ou buscar o provimento mandamental quando a questão ainda pode ser resolvida via instância administrativa,
Por quê? Porque há previsão do recurso, e aí, veja, a previsão do recurso não é só isso, a previsão do recurso com efeito suspensivo. Porque se tem efeito suspensivo, então a eficácia da decisão não produz os seus efeitos imediatamente. Então eu não estou tendo prejuízo nenhum. Porque se tiver recurso sem efeito suspensivo, então a decisão já é eficaz, e aí eu estou sendo prejudicado. Mas como há viabilidade, a previsibilidade do recurso com efeito suspensivo, então é necessário que eu esgote a instância administrativa, que eu maneje o recurso, para poder, após o julgamento do recurso, ir ao judiciário. Ou então não recorra, porque aí a instância administrativa estará exaurida pela preclusão, a decisão tem seus efeitos imediatos e eu teria a viabilidade da instância judicial, né? Então, ou eu recorro, ou eu tenho ao menos que esperar o decurso do prazo recursal. Vai decorrer o prazo da recursão, a decisão administrativa tem eficácia, produz eficácia, e aí me prejudica, e aí eu teria a via mandamental aberta, junto ao judiciário, obviamente. Então, seguindo aí o roteiro, então vamos trabalhar agora com a legitimação, né? A legitimidade ativa e passiva, né? Então, quem pode impetrar um mandado de segurança? Então, qualquer pessoa natural, jurídica ou formal, certo? Qualquer pessoa que tenha sido atingida pelo ato coator, ela é legitimada para figurar no polo ativo da ação mandamental, certo? A lei estende, inclusive, porque qualquer pessoa pode ser vítima do ato. E até entes despersonalizados, já que eu estou tratando, essa amplitude se dá justamente porque eu estou tratando de um direito fundamental, tá? Da preservação de um direito fundamental. Então, por exemplo, câmaras, assembleias legislativas, tribunais de contas, setores próprios de universidades, sabemos que são entes despersonalizados, mas têm assegurada a legitimação para impetração do remédio mandamental. O artigo 10, parágrafo 2º da lei, estabelece uma impossibilidade da formação do litisconsórcio ativo ulterior. Ou seja, ajuiza uma ação, certo? Com uma relação simples, parte simples, e posteriormente, por isso que é um litisconsórcio ulterior, eu habilitaria novas pessoas para figurar no polo ativo daquela demanda. Então, essa regra se dá mediante uma prática que existia na tentativa de se burlar o princípio do juiz natural. Então, o que acontecia? A parte impetrava o mandado de segurança, botava lá permita uma expressão, boi de piranha, e via se aquele juiz ia dar liminar. Se o juiz desse a liminar, então habilitaria os demais e requeria a extensão dos efeitos da liminar para aqueles que estão agora sendo habilitados no processo, que seria uma verdadeira bula ao princípio do juiz natural. Então, a lei estabelece que a partir do despacho inicial, que é praticamente o primeiro ato do processo, não há mais a possibilidade da formação da relação litisconsorcial ulterior. Estou falando por ativo, obviamente. Em relação à legitimidade passiva, então, quem vai figurar no polo passivo do mandado de segurança? Quem vai figurar no polo passivo do mandado de segurança é justamente a autoridade pública, né? A autoridade coatora que praticou o ato de ilegalidade ou abuso de autoridade.
Então, a pessoa física, né, é o gestor, a pessoa que está incumbida de poderes públicos, que praticou o ato de ilegalidade ou de arbitrariedade, que vai figurar no polo passivo da demanda mandamental. Fazendo uma ressalva, no que estabelece o artigo 14, parágrafo 2º, que diz que após a sentença, certo? A pessoa jurídica vai, vamos dizer assim, assumir o processo a partir dali. Ou seja, quem tem legitimidade para recorrer será a pessoa jurídica a qual da sentença, será a pessoa jurídica ao qual aquela autoridade está devidamente vinculada, certo? Podendo ela recorrer em nome próprio, desde que, obviamente, tenha interesse de agir no que diz respeito à sua pessoa, tá? Então, veja, aí eu coloquei os critérios para aferição, para a definição da autoridade coatora. Primeiro, aquele que efetivamente produz o ato coator, certo? Porque aí eu tenho uma questão que eu acho que está no slide seguinte, que na verdade eu posso ter o quê? Está no slide seguinte, o mero executor do ato, certo? Às vezes a pessoa não tem poder de decisão nenhum, recebe uma ordem vindo de uma outra autoridade, eu sou autoridade, mas recebo uma ordem vindo de uma outra autoridade e vou apenas executar aquele ato que me foi incumbido. Ou seja, o executor, ele não é parte legítima do mandado de segurança. Né? A parte legítima é aquele que tem o poder de decisão, ou seja, aquele que mandou, determinou a prática do ato e que pode reverter ou que vai reverter na hipótese do juiz dizer que o ato dele foi arbitrário ou foi ilegal, tá certo? Então, aquele que efetivamente produz o ato coator, certo? Atrelado a esse critério, então, aquele que tem atribuição, como já me referi, para rever ou desfazer o ato coator, certo? Veja o que estabelece o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Mandado de Segurança. Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática, certo? Ou seja, quem praticou o ato, quem tem o poder de decisão, que decidiu fazer e que deu o poder de decisão de reverter aquilo que foi feito. E não, como já me referi, o mero executor. Caso haja indicação, porque veja, é uma linha muito tênue aí, às vezes é difícil até numa situação prática você identificar, né, quem está decidindo, quem está executando. Às vezes há uma dificuldade no mundo real, vamos dizer assim, para identificação. E aí, às vezes, o advogado entende que deve figurar como autoridade coatora determinada pessoa e o juiz entende que não, né? Então que seria uma outra pessoa. A indicação errada da autoridade coatora, né, apenas ocasiona uma dilatação do procedimento. Antigamente, em leis anteriores, o que é uma jurisprudência, vamos dizer assim, defensiva, dizia que a indicação equivocada da autoridade coatora acarretaria a extinção do processo, que é um verdadeiro absurdo, né? Mas a lei nova corrigiu isso e diz que a indicação equivocada da autoridade coatora autoriza a correção do defeito. Então, o que o juiz vai fazer? Olha, o advogado emenda a petição inicial e coloque no polo passivo a autoridade tal em vez da autoridade que você colocou, certo? Então, já era apenas a necessidade da emenda da inicial
para a correção do polo passivo. Pode existir também a necessidade da formação de uma relação litisconsocial, um litisconsórcio passivo, conforme estabelece o artigo 24 da Lei de Mandado de Segurança. Por exemplo, se, aquela questão que eu já me referi, o exemplo é muito servindo para tudo, da decisão que me inabilitou no procedimento de licitação, certo? E aí uma outra parte que estava concorrendo comigo foi declarada vencedora. Eu entro com mandado de segurança contra este ato que me inabilitou. Quem ganhou tem total interesse na ação mandamental. Por quê? Porque quer que eu perca. Então aqui haveria, né, uma relação de litisconsórcio passivo. Aquele particular que foi vitorioso no procedimento licitatório deverá, né, ser inserido o polo passivo no polo passivo da demanda mandamental, ok? E o artigo 7º, inciso 2 da Lei de Mandado de Segurança traz também a previsibilidade do litisconsórcio entre a autoridade coatora e a pessoa jurídica interessada, certo? Obviamente que ambos têm interesse, mas aquilo que eu falei, né? No primeiro grau, quem vai praticar os atos, quem vai prestar informações, isso que é a verdadeira contestação, que eu vou falar mais na frente, da ação mandamental vai ser a autoridade coatora, né? E essa pessoa jurídica interessada, ela, né, trabalhará após a sentença na via recursal, né? Esse seria o sentido, né? Não teria muito sentido ambos praticando exatamente os mesmos atos. Essa pessoa jurídica interessada apresentando informações e a autoridade coatora apresentando informações também, que aí não teria muito sentido. Bom, a competência para a demanda mandamental, ela é estabelecida levando em consideração que a sede e a origem da autoridade coatora, né? Daí a importância da indicação da autoridade coatora, porque a depender de quem seja a autoridade coatora, eu vou ter como elemento definidor, competência em razão da pessoa, né? O elemento definidor da competência. Por quê? Porque se for uma autoridade federal, então a competência será da Justiça Estadual. Se for, da Justiça Federal. Se for uma autoridade estadual ou municipal, então a competência será da Justiça Estadual. Né? Autoridade federal, Justiça Federal. Autoridade estadual ou municipal, Justiça Estadual. E o artigo 2º da Lei de Mandado de Segurança define que a autoridade será federal, ou seja, é um critério por exclusão, se não for federal vai ser na Justiça Estadual. Então será federal quando as consequências de ordem patrimonial do ato, contra o ato que está sendo impugnado via ação mandamental, for suportada pela União ou por órgão por ela controlado. Então, se, vamos dizer, no frigir dos ovos, permita essa expressão, quem tiver que pagar a conta, né, surtir as consequências, sofrer as consequências do ato, se for a União Federal ou, né, entidades por ela controladas, então a competência será da Justiça Federal. Né? Se não for federal, por exclusão, será estadual. Embora aqui mereça uma crítica interessante, por quê? Porque, veja, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a impetração de mandados de segurança contra conselhos profissionais, como a OAB, como o CREA, o CRM, etc., a competência dessas demandas é da Justiça Federal. Isso é pacífico. Mas veja,
O que a União tem a ver com esses entes? Onde é que a União vai suportar alguma coisa relacionada a esses entes? Não vejo, não vislumbro nenhuma situação. Então, alguma coisa aí que está desconectado. Mas o que eu estou trabalhando com vocês é exatamente o aspecto da lei. O artigo 2º estabelece essa situação, certo? E também uma questão relacionada à competência que teremos que verificar é a competência originária. Por quê? Porque existem situações, pela pessoa, pela autoridade envolvida, ter uma prerrogativa de foro, então desloca a competência para os tribunais. Né? Então, por exemplo, um mandato de segurança contra um juiz federal. Então, a competência é do Tribunal Regional Federal. Já começa a ação no tribunal e não no primeiro grau. Já um mandato de segurança contra o delegado da Receita Federal, então a competência é de um juiz federal. Ok? E em relação à competência territorial, então seria o juízo do local onde está sediada a autoridade coatora. Certo? Uma regra também bastante simples. Então vamos encerrar essa primeira aula, já estamos com 31 minutos, e na aula seguinte nós encerramos o procedimento de mandado de segurança e a nossa disciplina. Valeu, até mais tarde.